é o mais do mesmo perigoso que a gente já conhece. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode, como sempre, também compartilhar esse conteúdo nas redes para que outras pessoas possam conhecer o que eu venho fazendo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre umas falas de Bolsonaro e se você me acompanha aqui, eu já fiz alguns vídeos falando sobre a retórica, sobre o discurso de Jair Bolsonaro e eu deixo esses links para você poder acompanhar aqui em cima nos cards que acompanham o vídeo. Hoje eu quero falar de um tweet e uma fala de cercadinho, porque essas falas elas estão combinadas e elas são um exemplo, mais um exemplo do que é esse discurso populista de extrema-direita. Esse discurso, portanto, não é exclusividade de Jair Bolsonaro, ele não é feito apenas por uma figura como Jair Bolsonaro, mas tem características que se assemelham a falas de outros políticos populistas ao redor do mundo. E num contexto de pandemia, isso é ainda mais perigoso, porque a gente tem pessoas sendo continuamente desinformadas por essa figura que é a representação máxima deste país. E isso é um problema porque essas pessoas não atendem às medidas de segurança que são importantes para a contenção da pandemia de coronavírus, que está no Brasil na sua pior fase. Hoje é o dia 3 de março de 2021 e a gente teve ontem mais de 1.700 mortes por coronavírus. Jair Bolsonaro, ele fez um tweet que você vai ver aí na tela no dia 1º de março, em que ele coloca 3 datas, seguindo aquele mesmo esquema de gênero textual que ele escolheu, que é colocar travessão para indicar as coisas que ele vai dizer, né? Ele cria tópicos. Então, o primeiro é 30 de março de 2020 e o segundo é 10 de fevereiro de 2021 e o terceiro é bom dia a todos. Embaixo tem um print, que foi uma arte criada, em cima você tem a manchete de um jornal da UOL, de 30 de março de 2020, dizendo: sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. E a segunda matéria, que é da Gazeta do Povo, diz: depressão e suicídios entre jovens aumentam durante a pandemia. Isso é de 10 de fevereiro de 2021. Embaixo você tem o rosto de lado de Jair Bolsonaro, sério, e ao lado, mais uma vez, Bolsonaro tem razão, com ponto de exclamação. Observe que o que a gente tem aqui é esse tweet que quer provar que quem sabe das coisas é Jair Bolsonaro. E isso já faz parte justamente dessa retórica populista de extrema-direita. Existe uma figura centralizada, quem sabe das coisas. Essa figura é o tal do líder, é o mito, é ele quem sabe, então é Jair Bolsonaro. E aí você tem esse bordão, mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Por trás disso, a gente tem outro elemento que é muito importante, que é de ataque à mídia. Porque a gente tem o recorte de 2 manchetes, uma da UOL e outra da Gazeta do Povo, e uma dizendo lá, sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar à depressão, e o outro que confirmaria que ele já tinha razão em março. Uma outra característica importante desse tweet, veja, são muitos os elementos que podem ser discutidos e analisados aqui. Um outro elemento é justamente de tirar as coisas de contexto, de recontextualizar as coisas, de trazer para um outro lugar essas notícias ou essas manchetes. Quando eu falo isso, é porque essa manchete lá de março de 2020 estava justamente discutindo o fato de que Bolsonaro era contra o isolamento social já naquele momento, em março, no começo da pandemia no Brasil. Veja, não existe um tratamento para a Covid-19. Então, o que todos os governos vêm fazendo é medidas de contenção da propagação do vírus. Essas medidas incluem não aglomerar, higienizar-se devidamente quando tocar nas coisas, estar em ambientes ventilados quando for preciso estar em ambientes e também, claro, manter o isolamento o máximo que for possível, não circular. Se você observar a postura de Bolsonaro ao longo do ano, tudo que ele fez foi o contrário disso. Ele se reúne com pessoas sem máscara, ele aglomera desde sempre. E você não tá vendo ele fazer campanha para as pessoas usarem álcool gel. Tampouco para não aglomerar. O que ele faz é justamente o contrário. Quando essa matéria é colocada assim, isolada, essas 2 matérias, é como se você tem a impressão, você pode pensar que ele estava preocupado com os jovens que poderiam entrar em depressão. Mas não era essa a conversa.
Ele estava negando a importância do isolamento social e usando para negar o isolamento social a questão da depressão e supostamente suicídio. Não significa que essa questão não deve ser endereçada, que a gente não deve se preocupar com isso, mas a solução não é colocar todo mundo na rua, porque a gente tem um outro problema muito sério, que é a Covid-19. Ontem, 1.700 pessoas, mais de 1.700 pessoas morreram por conta do Covid-19. É uma pandemia, é mundial, é algo que vem sendo endereçado pelo mundo inteiro, com vacina, com isolamento, com medidas de contenção, organizadas muitas vezes no âmbito federal, o que não é feito no nosso país. Então, essa peça, ela é muito importante para a produção discursiva de Jair Bolsonaro, porque ela continua, ela mantém essa dinâmica dele, de toda a sua trajetória como presidente. Atacar a imprensa, colocar como uma figura que tem razão e justamente recontextualizar coisas para dizer que ele é a figura que tem razão, para se colocar no centro como alguém que é quem deveria ser escutado. Mas quais foram as medidas que ele tomou para evitar isso? Então, ele não faz essa discussão, ele se coloca como centro, mas nubla a conversa, porque as pessoas não vão perguntar, ok, já que você já sabia disso, quais foram as medidas federais que você tomou para evitar que as pessoas vivessem um momento de depressão profunda? Mas isso também não é discutido, assim como não é discutido aqui o fato de que o isolamento é fundamental e é preciso se pensar como fazê-lo para evitar que as pessoas entrem em depressão e evitar também que o vírus se espalhe como ele se espalhou no Brasil, porque a gente não tem medidas restritivas pensadas coletivamente a partir do governo federal em suporte com os governadores que não vem Jair Bolsonaro há mais de 200 dias. E isso é um absurdo, considerando que a gente vive numa pandemia. E aí tem uma outra coisa. Ele foi lá pro cercadinho dele, porque é o lugar onde ele gosta de reverberar coisas. E ele disse, no dia 3 de março de 2021, a seguinte frase: para a mídia, o vírus sou eu. E é claro que essa frase reverberou muito, porque ela tem a ver justamente com essa postura de Bolsonaro de redirecionar a atenção das pessoas para a mídia. O problema nunca é ele, é sempre os outros. E um desses outros, que é muito comum ao político populista de extrema direita, é a mídia. É um ataque sistemático à mídia. E ele faz isso o tempo todo, com maestria. Tem uma coisa que ele sabe fazer, é atacar a mídia o tempo todo, invalidar a importância ou aquilo que a mídia faz. Na continuidade dessa fala, ele disse uma outra coisa e que me interessa aqui para conectar com esse tweet. Criaram pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode entrar em pânico. Que nem a política, de novo, de fique em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão. O sistema de saúde está entrando em colapso. Vou repetir. Não há medicação para tratar o Covid. O que há é vacina, que vem sendo aplicada a passos de tartaruga no Brasil, inclusive por falta de articulação nacional. O que se pode fazer, como eu já disse, mas eu vou repetir porque precisa, é isolamento social quando possível e medidas para apoiar aquelas pessoas que precisam sair de casa e medidas para permitir que as pessoas fiquem em casa. Apoio aos negócios, apoio às pessoas desempregadas através do auxílio, que foi interrompido, está sendo discutido ainda, não entrou de novo. São essas as medidas que devem ser tomadas. Mas Bolsonaro, ele não vai falar sobre isso. O discurso dele, ele precisa ser simples para espalhar. Ele precisa estar nesse lugar comum e nesse sentido ele se coloca como um indivíduo comum e as pessoas se, entre aspas, esquecem que ele é o presidente. E quando ele conversa desse jeito muito corriqueiro, como se fosse um colega seu, as pessoas respondem inclusive nesse tom: é isso mesmo, presidente, não dá para ser assim. Mas o próprio presidente, desde o começo da pandemia, ignora a importância do que está acontecendo e não traz medidas, porque ele é contra todas as medidas que são tomadas unanimamente por outros países do mundo. Quando ele se coloca como esse interlocutor comum, as pessoas não fazem a crítica a ele que deve ser feita. Elas entram nessa conversa, nossa, é fogo mesmo, como se as pessoas estivessem juntas na sala de casa. E ele deixa de ser cobrado naquilo que ele deve ser cobrado.
Os seus apoiadores, por exemplo, vão nesses tweets para dizer: é um absurdo mesmo o que estão fazendo, porque eu vou ter que fechar o meu negócio de novo. Ninguém vai cobrá-lo para que ele crie medidas para que as pessoas possam fechar os seus negócios, para que as pessoas tenham apoio do governo federal para fechar os seus negócios durante os 15 dias em que isso é preciso, por exemplo, só para dar um exemplo, para que os hospitais desafoguem. A gente tem mais de 100% de ocupação de leitos em muitos lugares. E Bolsonaro vai usar, inclusive, isso para dizer que em 2015 isso já existia. Ele fez também um tweet recente sobre isso. Nisso ele minimiza a pandemia, ele tira do contexto aquela informação de lá e joga, colocando como se fossem a mesma coisa, um paralelo, como se as coisas fossem iguais. Aquilo que aconteceu em 2015 fosse um relato de que a saúde vai mal das pernas da mesma maneira como está hoje. Então, esse exercício de fazer esse movimento, de tirar as informações de contexto, colocá-las em outro contexto, para puxar para si, para dizer que tem razão, para dizer que a culpa é dos outros, e esses outros são governadores, prefeitos e a mídia, são uma dinâmica continuada e que segue sendo muito perigosa, porque desinforma a população. Ele é a figura máxima no governo e ele vai colocando os seus articuladores contra essas outras figuras e colocando ainda mais em risco a nossa população. E se você observar o que ele disse no cercadinho, ele vai falar essa coisa do e vai morrer de fome, vai ficar em depressão. Então ele volta a conectar a falas que ele usou antes. Então ele coloca nesse lugar de tá vendo como eu me preocupo, tá vendo qual é o meu foco, então ele repete essas mesmas coisas, embora não enderece essas questões. Tipo assim, as pessoas têm que ficar na rua, mas ficar na rua de qualquer jeito. Ele não incentiva o uso de máscara, ele não fala sobre aglomeração, ele não fala sobre nada disso. Então, o que significa, no final das contas, essa coisa do ficar em depressão ou morrer de fome, considerando o cenário econômico que a gente vive e considerando o fato de que os hospitais estão lotados, de que não há lugar para as pessoas. Então, acho que a pergunta é o que representa, então, o uso dessa fala dos jovens em depressão, que ele usou para fazer um tweet lá no dia 1º de março que eu trouxe aqui, e ele usou também nessa fala do cercadinho. Então, observe que há mesmo uma estratégia aí. Essas mesmas coisas vão sendo ditas para validar aquilo que ele quer passar para as pessoas, como alguém que tem uma preocupação X, do tipo, olha só, e ele demonstra isso através dessas falas soltas que vão sendo articuladas ao longo do tempo e que depois vão sendo tiradas de contexto para serem trazidas de volta para dizer, olha só como eu tenho razão, ou olha só como eu me preocupo com a população, sem que ele se responsabilize por esse enorme número de mortes em razão daquilo que ele não faz o tempo inteiro, porque fica puramente um jogo discursivo. Como eu disse antes, ele também não propôs aí o que fazer com as pessoas em depressão. Depressão vai resolver como? A pessoa vai pra rua, não tem emprego, como é que é isso? Então, ele nem endereça essa discussão, porque não é do interesse dele, mas ele também não resolve a questão da pandemia. Então, é puro mesmo jogo retórico, e isso é um problemão, né? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link para um podcast que fala sobre os vários crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro ao longo da pandemia, e o quanto é importante a gente entender que essas falas dele, aí agora sou eu falando, eu deixo o podcast como curiosidade para você ver esses outros pontos, essas outras informações, com juristas discutindo essas informações, o professor Rafael Maffei da USP e também Conrado Rubner, os dois falando sobre essa questão, e aqui eu expando isso para dizer o quanto esse discurso de proximidade e o quanto essa fala que parece alguém conversando com você na sala de casa, ela é prejudicial porque as pessoas conversam com ele nesse mesmo tom e acabam não cobrando dele aquilo que ele deve, porque ele está sempre redirecionando o olhar das pessoas para um outro lugar, porque ele está no lugar comum e as pessoas ficam com ele nesse lugar comum de... As pessoas vão o quê? Morrer de fome? As pessoas já estão morrendo de fome. A gente já tem uma miséria crescendo porque não há emprego. Mas essa conversa continua sendo rasa, colocada num lugar de bate-papo, de botequim mesmo. E aí as pessoas conversam com ele nesse tom
e ele não é responsabilizado pelos seus apoiadores mais ferrenhos, que continuam dizendo, é isso aí, presidente, precisa deixar tudo aberto. A gente, nesse sentido, não fala sobre a gravidade que é o colapso da saúde, porque não é só quem adoece de Covid que não vai ter espaço nos hospitais. Outras pessoas também deixam de ter espaço nos hospitais, porque é preciso abrir mais espaço para o Covid, para quem está com Covid. Então, é um emaranhado de ideias populistas mesmo, de extrema-direita, são estratégias populistas de extrema-direita, que têm um impacto muito negativo em tempos de pandemia e que são recursos que Bolsonaro não abandona e que eu acho que a gente precisa ter muita atenção a eles, porque ao invés de pedir o lockdown e pedir apoio dos governos federal, estadual e municipal, o que as pessoas fazem é pedir para abrir, ignorando a gravidade da pandemia. E aí, nesse sentido, uma pandemia com a gente vivendo uma lógica despolitizante, né, em que é cada um por si, vai se vir aí, e que o papel do Estado é cada vez menos compreendido pelas pessoas, e é por isso que eu usei o termo despolitizante, mas é isso, no sentido de entender o papel do Estado, cada vez a nossa situação vai ficando mais grave, porque a gente não cobra do Estado o que o Estado precisa fazer em tempos de pandemia com ainda mais força, com ainda mais potência, e vira um salve-se quem puder, e no final das contas não se salva ninguém, só se salva ele, que continua lá, bradando e continua no poder, reinando como se tudo estivesse bem, quando tudo está gravíssimo. O meu abraço para vocês e tchau, tchau.